Minha tia está me pedindo para retribuir um favor que ela me fez anos atrás, dando meu marido para sua filha de aniversário, mas a verdade era mais obscura. Quando meu ex-marido me deixou, eu tinha 28 anos e estava casada com Ada, há 3 anos. Não havia nada de estranho no meu casamento, era como o de qualquer outra pessoa. Talvez não como as de outras histórias do Reddit neste sub, mas vocês entendem o que quero dizer. Não havia nada que me fizesse suspeitar que as coisas iriam acontecer como terminaram acontecendo. Tenho uma tia, vamos chamá-la de Nathalie, que sempre foi excêntrica, para dizer o mínimo. Cresci vendo como ela era o tipo de pessoa que te fazia um favor e depois o usava contra você pelo resto da vida. Quando criança, eu me lembro dela como uma agiota, sempre falando sobre tudo o que havia feito pelos outros e o quanto lhe deviam. É a sua maneira de manter o controle. Ela é conhecida na família por ser manipuladora, mas nunca pensei que eu acabaria presa e muito menos dessa forma. Anos atrás, quando eu era mais jovem, por volta dos 18 ou 19 anos, eu estava passando por um momento realmente difícil financeiramente. Meus pais não estavam na minha vida naquela época e eu tinha acabado de me mudar sozinha, sobrevivendo com trabalhos de meio período e tentando seguir em frente. Foi um período complicado e Nathalie me ajudou de uma maneira que na época, eu realmente apreciei. Ela me emprestou algum dinheiro, não era muito, mas o suficiente para que eu pudesse sobreviver alguns meses enquanto me estabilizava. Agradeci muito e depois de um tempo, devolvi o dinheiro completo e pensei que tudo tinha terminado ali e durante anos, parecia que sim. Ela nunca mencionou ou disse que eu devia alguma coisa, então presumi que tinha ficado no passado. Avançando para o presente, Nathalie tem uma filha, vamos chamá-la de Grace. Grace e eu nunca fomos próximas enquanto cresci. Ela é alguns anos mais nova que eu, mas sempre estivemos em círculos sociais diferentes. Também não nos damos muito bem. Por mais que sejamos familiares, não temos que ser próximas. O que eu não gostava nela era que ela era uma pessoa mimada e consentida que consegue tudo o que quer, e a culpa é da Nathalie. Não vou listar as coisas que a faziam parecer mimada, mas você já pode imaginar. Que tipo de coisas Nathalie fazia para mimá-la? Presentes e tratamento especial. Aprendi a ignorar isso com o passar dos anos, porque é assim que Nathalie opera, ela idolatra a filha como se fosse uma princesa e espera que o resto também faça isso, quando na realidade não é nossa filha e queremos tratar o resto com respeito, mas não mimá-los, mas indo para o que aconteceu que me levou a escrever isso. O aniversário de Grace está se aproximando, ela vai fazer 26 anos e Nathalie está dando indiretas à semana sobre como este aniversário deve ser especial e como ela quer dar o mundo para sua filha. Tinha que ser especial porque Nathalie basicamente teve um ano ruim, não era um ano bissexto para ela, nem nada. Ela tinha acabado de terminar com alguns caras, mas Nathalie queria torná-lo especial. No começo, eu não dei muita importância porque sinceramente, o aniversário de Grace não está no meu radar. Fui educada e disse, "Oh, isso parece ótimo." ou algo assim quando Nathalie mencionou, mas eu não estava prestando muita atenção. De repente, Nathalie me liga uma noite e me diz que precisa falar comigo sobre algo importante. Supus que era sobre o aniversário de Grace ou alguma reunião familiar, então concordei em me encontrar com ela. Quando nos encontramos, Nathalie me fez o pedido mais estranho e absurdo que já ouvi na minha vida. Ela me disse diretamente que a única coisa que Grace realmente quer para o seu aniversário é que eu deixe meu marido. Fiquei olhando para ela por talvez 5 segundos, esperando que ela risse e que passássemos para algo mais sério, mas isso não aconteceu. Então ela realmente estava me fazendo esse pedido em vez de simplesmente fazer uma piada, que foi o que eu pensei primeiro. Nathalie continuou explicando que Grace está apaixonada por Ada há anos, do que eu não tinha ideia, a propósito, e que ela está convencida de que isso a faria muito feliz. Segundo Nathalie, Grace está suspirando por ele desde o dia em que o conheceu e agora que ela está prestes a fazer 26 anos, ela sente que esta é sua última chance de ficar com ele. Ela está convencida de que Ada pertence a ela e que eu sou o obstáculo em seu caminho para a felicidade. Quando ela terminou seu discurso tentando me vender essa ideia, eu pensei novamente. Isso é uma piada, não pode ser verdade. Não havia como Nathalie realmente esperar que eu deixasse meu marido como um presente de aniversário para sua filha, mas enquanto ela continuava falando, percebi que ela estava falando sério. Ela até começou a mencionar o dinheiro que me emprestou anos atrás, dizendo que essa era a maneira perfeita de retribuir a ajuda. Segundo Nathalie, se eu realmente fosse grata por sua ajuda quando estava em apuros, faria isso por sua filha. Claro que eu disse que não, eu não ia terminar meu casamento por causa de uma demanda absurda da minha prima mimada. Eu disse a Nathalie que isso era ridículo, que eu nunca deixaria a Ada e que não devia nada a ela. Eu já tinha pagado o dinheiro e qualquer favor que ela achasse que tinha me feito não lhe dava o direito de me pedir isso. Saí daquela conversa pensando que talvez tivesse batido a cabeça ou que Nathalie tivesse colocado algo na bebida que me ofereceu, mas eu não estava bem o suficiente para dirigir de volta para casa. Não pensei muito no assunto depois disso, mas alguns dias depois as coisas começaram a mudar entre Ada e eu. Ele se tornou distante e mais frio do que o normal. Quando perguntei o que estava errado, ele simplesmente me evitou. Presumi que ele estava estressado com o trabalho ou algo parecido. Mas então ele se sentou comigo e me disse que ia me deixar. Ele não deu muitos detalhes, apenas disse que as coisas não estavam indo bem e que ele achava que era hora de nos separarmos. E isso foi completamente inesperado. Eu não tinha ideia de que ele tinha mudado tão rápido. Não foi até que um amigo em comum entrou em contato comigo que eu soube o que realmente tinha acontecido. Nathalie aparentemente foi falar com Adam pelas minhas costas depois da nossa conversa e contou tudo a ele. Mas é claro que distorceu a história para que parecesse que a culpa era minha. Ela disse a Adam que eu tinha sido ingrata por tudo que ela tinha feito por mim, que eu não me importava com a família e que eu estava guardando os segredos dele. Ela até inventou histórias sobre como eu tinha sido distante e fria com Adam, manipulando a situação para que parecesse que eu era o problema em nosso casamento. Segundo o que me contaram, ela o convenceu de que eu não estava lhe dizendo a verdade e isso foi o suficiente para que ele tomasse a decisão. Uma parte de mim se pergunta se já havia algo errado em nosso casamento e isso foi apenas a gota d'água. Talvez eu tenha ignorado alguns sinais ou talvez eu não tenha sido tão boa esposa quanto pensava, mas outra parte de mim está furiosa.
Como Nathalie pôde fazer isso comigo? Como ela pôde ir pelas minhas costas e arruinar meu casamento só porque me recusei a dar a ela o que ela queria? Mas a verdade é que eu não acho que isso seja apenas sobre Nathalie. Eu acho que há um problema maior, como se Ada estivesse procurando uma desculpa para sair e isso foi exatamente o que ele precisava. O que vocês acham do meu marido? Atualização. Algumas semanas se passaram desde que minha vida basicamente desmoronou e estou trabalhando para seguir em frente depois do que aconteceu com minha tia Nathalie e meu marido Ada. Tem sido muito difícil processar tudo. Não pensei que alguma vez publicaria uma atualização, mas aqui estou, tentando dar sentido a tudo isso. Quando Ada me disse que estava indo embora, ele não me deu muitas informações, ele apenas me informou que as coisas não estavam indo bem e que sentia que era hora de nos separarmos. Não houve uma grande briga, não houve uma explosão de emoções. Ele simplesmente me disse que tinha acabado, de uma maneira bastante fria. Não vou negar que me senti arrasada e confusa. Pensei que estávamos seguros, ou pelo menos tão seguros quanto qualquer casamento com seus altos e baixos. Tudo pareceu acontecer do nada. Depois de refletir sobre meus pensamentos e emoções por alguns dias, decidi entrar em contato com Ada. Eu não estava pronta para desistir sem pelo menos falar sobre isso. Enviei uma mensagem de texto perguntando se poderíamos nos encontrar e conversar sobre o que aconteceu e não obtive resposta imediatamente e passei os dias seguintes no limbo, esperando algum tipo de resposta. Finalmente, Ada respondeu por mensagem dizendo que não estava interessado em conversar e que já havia tomado sua decisão. No entanto, essa não foi a pior parte. Ele também me informou que já estava saindo com outra pessoa, e olha, nem tinha se passado um mês desde que ele me deixou. Quando descobri que ele tinha seguido em frente tão rápido, percebi que não valia a pena lutar por esse casamento. Era alguém com quem ele já estava saindo antes de terminarmos. A ideia de que Nathalie pudesse ir pelas minhas costas, manipular Ada e basicamente arruinar meu casamento ainda me deixa perplexa, mas eu percebi que não faz sentido tentar mudar o que aconteceu. O que está feito, e eu tenho que seguir em frente. Vou ser bem honesta, acho que Ada está saindo com Grace. Digo, faria sentido, porque Nathalie queria que eu terminasse meu casamento para que Grace e Adam pudessem ficar juntos. Então talvez seja isso que está acontecendo. Eu não sei, embora eu queira descobrir. Quanto a Ada, eu sei que nosso casamento acabou, não há volta a dar depois disso. Espero que ele não volte um dia pensando que tudo isso foi um erro e queira que voltemos a ficar juntos. Ele seguiu em frente e agora é minha vez de fazer o mesmo. Atualização 2. Antes de entrar na atualização, gostaria de abordar algo que muitos de vocês mencionaram. Muitas pessoas pensaram que Ada estava saindo com Grace, e eu também estava começando a acreditar nisso. Como eu disse na atualização anterior, Nathalie tinha me pressionado tanto para que eu deixasse Adam para o bem de Grace, e a forma como as coisas se desenrolaram me levou a pensar que havia algo entre eles. Por que outra razão ela me faria um pedido tão ridículo, certo? Eu não podia acreditar que minha tia me pedisse para deixar meu marido como presente de aniversário para sua filha se Ada e Grace não estivessem já envolvidos romanticamente, mas as coisas são ainda mais perturbadoras do que isso. Há cerca de 2 semanas, recebi uma mensagem de Steven, o marido da minha tia Nathalie e pai de Grace. Eu não falava com ele há muito tempo, especialmente desde que as coisas ficaram estranhas, mas ele me implorou para que nos encontrássemos pessoalmente, dizendo que tinha algo importante para me dizer. Dada a loucura de tudo o que já tinha acontecido, no início eu não sabia se devia fazer isso. Não sabia que outra ideia estranha ele teria para mim, eu não queria me envolver em mais dramas familiares, especialmente depois do que aconteceu com Nathalie e Grace, mas algo no tom de Steven me fez querer ouvi-lo. Então decidi me encontrar com ele. Quando nos vimos, pude notar imediatamente que o que quer que ele fosse dizer não seria fácil. Até ele parecia bastante mal, como se não tivesse dormido bem na noite anterior, ou várias noites. Ele começou se desculpando por Nathalie e tudo o que tinha acontecido. Eu não tinha ideia de onde ele queria chegar com isso, mas finalmente ele foi direto ao ponto e me disse o que precisava me dizer. Embora certamente não fosse o que eu queria ouvir, nem o que eu teria imaginado ouvir. Ada não estava saindo com Grace, ele estava saindo com Nathalie, sim, minha tia, minha manipuladora, tóxica e astuta tia Nathalie, de 50 anos. Por um segundo, pensei que Steven tinha se confundido. Se ele estava com cara de cansado, provavelmente disse o nome de Grace errado por dormir tão pouco, mas Steven continuou, explicando tudo com os detalhes horríveis que havia descoberto. Aparentemente, Nathalie e Ada estavam tendo um caso há meses. Steven descobriu quando chegou mais cedo de uma viagem de negócios em um fim de semana. Ele entrou em sua casa, em seu quarto, e os encontrou na cama juntos. Steven disse que não sabia há quanto tempo isso estava acontecendo, mas com base em algumas mensagens e textos que encontrou, tinha sido pelo menos alguns meses, se não mais. Nathalie estava se encontrando com Adam pelas minhas costas enquanto me pressionava para que eu deixasse por Grace. Todo o absurdo do presente de aniversário era apenas uma distração, uma forma de me manipular e a todos os outros enquanto ela continuava com seu caso em segredo, mas agora tudo fazia sentido. O pedido para deixá-lo era só porque ela o queria só para ela, e embora ela soubesse que isso não ia funcionar, a segunda parte do plano era que Adam me deixasse por causa dessa desculpa tola que Nathalie tinha lhe contado sobre mim. Os dois foram os covardes que não foram capazes de me dizer a verdade, ou pelo menos terminar o relacionamento como fazem as pessoas que já não se amam, mas não terminou aí. Steven continuou me dizendo que Nathalie tinha decidido deixá-lo. Aparentemente, ela e Adam iam destruir tudo. Nathalie planejava deixar Steven no aniversário de Grace, sim, você leu certo. Ela pretendia destruir sua própria família no aniversário de sua filha para fugir com meu marido. Grace não sabia de nada disso, o que adicionava outra camada de manipulação. Nathalie tinha usado sua filha como uma peça nesse jogo doentio e distorcido, fazendo todos acreditarem que Grace tinha sentimentos por Adam quando, na realidade, era Nathalie quem estava dormindo com ele. Steven me contou tudo isso e eu simplesmente fiquei lá, atonita, não sabia como reagir. Eu estava focando toda a minha energia em descobrir se Ada estava saindo com Grace, quando na realidade Nathalie, minha própria
própria tia, tinha me enganado da pior maneira possível. Depois que Steven terminou de me contar tudo, ele me passou seu telefone e me mostrou algumas das mensagens que encontrou entre Natalie e Ada. Não consegui olhar por muito tempo porque era muito doloroso. A forma como eles falavam de mim, de seus planos, de como iam recomeçar uma vez que as coisas se acalmassem, me fez sentir fisicamente mal. Ainda não consigo acreditar. Passei semanas tentando aceitar a ideia de que Adam pudesse ter sentimentos por Grace, mas isso supera tudo o que eu poderia ter imaginado. Natalie tinha planejado tudo desde o início, ela me manipulou, seu marido, até mesmo sua própria filha, enquanto tinha um caso com meu marido às escondidas de todos. Tenho estado tentando descobrir o que fazer agora, mas ainda estou em estado de choque. Pensava que estava lidando com um marido que tinha me deixado por outra mulher, mas agora estou tentando processar o fato de que ele me deixou pela minha tia, a pessoa que eu acreditava que era minha família. Não sei se eles ainda estão se vendo ou se seu pequeno plano desmoronou depois que Steven os descobriu. Uma parte de mim nem se importa com isso neste momento. O que está feito, está feito. Não importa o que aconteça entre eles, o dano já está feito para mim. Gostaria de poder dizer que há algo positivo em tudo isso, mas agora mesmo estou apenas tentando sobreviver. Vou mantê-los informados se algo mudar, mas, por enquanto, estou tentando descobrir como seguir em frente depois de tudo o que aconteceu. Obrigada novamente por todo o apoio. Tem sido um salva-vidas nesta pesadelo. Atualização 3, já faz um tempo desde a última atualização e algumas coisas aconteceram no caminho. Espero que esta seja a última atualização do inferno que tenho vivido. Confrontei Ada e embora o resultado não tenha sido o que eu esperava, me proporcionou um certo encerramento. Acho que sempre soube que eventualmente teria que enfrentá-lo diretamente. Simplesmente não esperava que fosse tão dramático ou que ele me implorasse para aceitá-lo de volta depois de perceber que Natalie não era quem ele pensava que era. É difícil explicar como me senti antes daquele momento, mas sabia que não podia seguir em frente com minha vida sem confrontar Ada. Precisava dizer o que tinha que dizer e obter toda a verdade dele, sem mais evasivas ou dúvidas. Então, finalmente entrei em contato com ele e disse que precisávamos nos encontrar e conversar. Nos encontramos em um parque, um lugar neutro onde pensei que poderia manter minhas emoções sob controle. Não queria que o confronto acontecesse em nossa casa, o lugar que guarda tantas lembranças boas e ruins. Quando cheguei e o vi depois de tanto tempo, foi estranho. Ele parecia bastante mal, mas ao mesmo tempo, não me importava o que pudesse estar acontecendo com ele. Então não perguntei. Fui diretamente ao ponto e disse a ele que sabia de tudo. Disse que sabia sobre Natalie e que ela era a mulher com quem ele estava se encontrando às escondidas enquanto eu estava em casa, confiando nele e o amando, mas seu rosto não era como o de alguém que é pego em flagrante. Era mais como vergonha. Ele não conseguiu me olhar nos olhos por um tempo. Nem sequer se defendeu, o que me surpreendeu, porque esperava desculpas ou uma tentativa de encobrir tudo. Em vez disso, ele assentiu em silêncio e admitiu, confirmou tudo. Em alguns aspectos, pareceu anticlimático. Não houve uma grande explosão, nem gritos, apenas essa admissão patética de que ele tinha arruinado nosso casamento tendo um caso. Eu tinha tantas coisas que queria dizer a ele. Tinha passado horas ensaiando esse confronto em minha cabeça, mas quando chegou a hora, a única coisa que consegui dizer foi: Por quê? precisava saber o que estava errado conosco, ou comigo, para que ele me traísse dessa maneira. Adam começou a falar sobre como não era mais feliz e como nosso casamento tinha se tornado rotina. Disse algo como estava preso em que a tia Natalie o fazia se sentir vivo novamente. Foi como um soco no estômago. Não podia acreditar que ele estava usando isso como desculpa, como se seu tédio justificasse destruir nossas vidas. Fiquei ali, sentindo-me enojada. Disse a ele imediatamente que seu egoísmo tinha lhe custado tudo. Havia tantas maneiras melhores de lidar com o sentimento de estar preso. Ele poderia ter procurado terapia, feito uma pausa ou falado sobre seus sentimentos comigo, mas em vez disso, ele escolheu trair, mentir e destruir nosso casamento. Foi então que eu disse a ele, disse que estava entrando com os papéis do divórcio. Disse isso de forma clara e decidida, e senti uma estranha sensação de poder me invadir. Pela primeira vez, eu tinha o controle. Não estava implorando para que ele ficasse e não estava perdoando suas decisões terríveis. Tinha terminado. Foi então que aconteceu o inesperado, que até aquele momento tinha sido tão casual sobre o caso, de repente desabou. Nunca o tinha visto assim. Começou a chorar, não apenas algumas lágrimas, mas a soluçar de verdade. Ele agarrou minhas mãos e implorou para que eu não prosseguisse com o divórcio. Disse que tudo com Natalie tinha desmoronado e que ela não era quem ele pensava que era. Agora ele percebia que tinha cometido o maior erro de sua vida. Admitiu que uma vez que a emoção do caso desapareceu, a verdadeira personalidade dela veio à tona. Aparentemente, ela é manipuladora e controladora, constantemente provocava brigas e até o ameaçava expor o caso se ele não fizesse o que ela queria. Ele disse que ela tinha transformado a vida dele num inferno e que se arrependia de tudo. Disse que se sentia perdido sem mim e que não podia acreditar que tinha jogado nossa vida juntos fora por alguém como Natalie. Disse que ainda me amava e que faria qualquer coisa para consertar as coisas, mas sinceramente, não senti nada, não tive simpatia por ele, nem vontade de aceitá-lo de volta, nem pena do que Natalie tinha feito com ele. Só me senti entorpecida. A confiança tinha ido embora. Ele a quebrou e nenhuma quantidade de lágrimas ou desculpas poderia trazê-la de volta. Eu disse a ele que já era tarde demais. Não havia como desfazer o que ele tinha feito e eu não estava interessada em tentar reparar os danos ao nosso casamento. Acho que foi aí que ele percebeu que eu estava falando sério, que eu não ia perdoá-lo e que não havia possibilidade de consertar as coisas
coisas ou de voltarmos a ficar juntos. Ele continuou implorando e tentando me convencer de que poderíamos superar isso e que estava disposto a fazer o que fosse necessário, mas eu já tinha tomado minha decisão. Disse a ele que merecia algo melhor e que ia seguir em frente com minha vida, não havia mais futuro para nós. Acho que uma parte de mim estava esperando que ele ficasse com raiva, que se colocasse na defensiva ou reagisse com raiva, como tinha feito no passado quando discutíamos, mas isso não aconteceu. Em vez disso, ele simplesmente desabou ainda mais, percebendo que tinha me perdido para sempre. Fui embora depois disso. Já entrei com os papéis do divórcio e sinto que um grande peso foi tirado dos meus ombros. Não digo que tenha sido fácil, ainda há momentos em que me sinto tão ferida e magoada que me custa respirar, mas sei que tomei a decisão certa. E isso é o que eu preciso para trabalhar em mim mesma e começar a criar uma nova vida. Pelo que ouvi, Natalie está furiosa com Adam por tentar voltar comigo. Aparentemente, as coisas entre eles ficaram ruins pouco depois que a verdade veio à tona. Não me importo com o que acontece entre eles. Estou feliz por estar longe de toda essa história. Cortei Natalie da minha vida para sempre, não há perdão, nem possibilidade de reconciliação. Não tenho espaço no meu coração para pessoas que me traem dessa maneira. Ela se foi e agora estou focando em mim mesma. Toda essa experiência foi a coisa mais difícil pela qual já passei, mas aprendi muito sobre minha própria força. Percebi que não preciso de alguém que me desrespeite, minta para mim e me engane. Mereço um companheiro que me valorize, a mim e ao nosso relacionamento, e nunca mais vou me contentar com menos do que isso. Agora só me resta esperar pelo divórcio e terminar com toda essa história. Se eu farei uma atualização quando isso acontecer, dependerá de dois fatores. Primeiro, se eu tiver vontade de fazer outra atualização sobre minha história, esta me custou bastante para escrever, e segundo, se houver algo para contar. Atualização 4. Muita coisa aconteceu nesses meses em que não fiz atualizações, mas agora vou contar tudo o que tem acontecido e minhas reflexões. O divórcio já está finalizado, então posso dizer que meu casamento é algo que ficou no espelho retrovisor. Claro, você pode vê-lo de vez em quando, mas quanto mais me afasto, menos me afeta. Não vou aborrecê-los com os detalhes do divórcio, mas tudo correu bastante bem e sem problemas. Algo que fiz durante esse tempo, graças à sugestão de um dos comentários, foi expor tudo nas redes sociais. Com a permissão de Steven, publiquei as imagens das conversas de A. Não é que a ideia de me expor assim diante de todos me agradasse muito, especialmente com as coisas que tinham dito sobre mim, mas a ideia de que Natalie e Adam mudassem a narrativa me preocupava mais. Até o momento, a família não tinha se envolvido muito em tudo isso. Algumas pessoas sabiam e outras não, mas no geral ninguém disse muito. No entanto, tiveram muito a dizer quando fiz as publicações e não foram palavras cheias de afeto e carinho para com Natalie e Adam. Falando dos dois, a única coisa que sei é que eles não estão mais juntos. O engraçado é que Adam ficou saindo um tempo com Grace, não foi por muito tempo, mas é curioso porque é como se ele tivesse começado a sair com uma mini Natalie. Ambas são muito parecidas em aparência física e personalidade, então é como se ele tivesse trocado seu carro por um modelo mais novo. Isso também explica por que duraram tão pouco. Embora ver Grace com seu antigo namorado há poucos dias de supostamente terminar com Adam também pode ter tido algo a ver com isso. Me pergunto com que outra pessoa da minha família ele tentará algo agora, ou se já tiveram o suficiente. Quanto a Steven, ele se divorciou de Natalie e a fez pagar por esse divórcio, como se a odiasse, o que faz sentido. Ele me disse que Grace lhe pediu para não ser tão duro com sua mãe, mas quando Natalie descobriu que Grace estava saindo com Adam e lhe disse que era uma trabalhadora do amor, por assim dizer, já que não quero que me censurem nesta publicação, ela disse ao pai para tirar dela até o que ela estava vestindo, e em parte, foi isso que Steven fez. Ele tem sorte de ter um amigo que é um dos melhores advogados de divórcio da cidade e usou isso como sua arma secreta contra Natalie. Antes, ela era uma mulher desprezível, falsa, manipuladora, mentirosa, rasteira, desagradável e repugnante que tinha algum dinheiro e algum status social. Agora ela perdeu as duas últimas coisas, então não lhe resta nada que a torne minimamente tolerável. Acho que o dinheiro a tornava suportável para algumas pessoas, mas agora que podemos adicionar a amargurada à equação, é muito difícil tê-la por perto. Por sorte, não tive que vivenciar isso. Não é que eu desejo mal aos dois, ou mesmo a Grace, mas outro dia me pus a pensar, alguém me contou que um carro parou em uma estrada e abandonou um cachorro, provavelmente porque não queriam mais tê-lo com eles. Se eu pudesse ir resgatar esse cachorro e abandonar Adam e Natalie na estrada, provavelmente o faria sem hesitar. Não gostaria de tê-los comigo, mas daria um novo lar a esse cachorro que merece muito mais do que esse par de... Bom, não consigo pensar em como chamá-los. Se tiverem sugestões, lerei seus comentários.